Muito bem, pessoal. Como começou aqui a gravar a tela, eu vou começar de novo, tá? Boa noite, colegas. Hoje nós vamos dar continuidade ao segundo capítulo sobre estrutura organizacional. Nós, no encontro passado, tivemos duas aulas. E essas duas aulas que nós tivemos no encontro passado tratavam do capítulo O Indivíduo na Organização. Hoje nós vamos iniciar o segundo capítulo dos 3 capítulos da disciplina Psicologia Organizacional. O meu nome é Luciano Vanderlei, sou psicólogo, psicanalista e também formado em Direito, Administração, Gastronomia, Cinema e Audiovisual. No capítulo de hoje, que é o segundo capítulo da disciplina, dos 3 capítulos, nós vamos tratar, como vocês estão vendo aí no slide, da estrutura organizacional. Ou seja, enquanto o primeiro capítulo fala do indivíduo na organização, vamos falar da estrutura da organização. Normalmente é uma estrutura de empreendedora ou de gestora. E eu vou falar também de um plano de negócio e modelo de negócio, e exemplificar o empreendedorismo e o plano de negócio, o modelo de negócio, num exemplo chamado startup. Amanhã, nosso segundo dia do segundo encontro, que a gente vai falar sobre o lugar do psicólogo na organização, como ocorre as atividades do psicólogo na organização, considerando a questão da ética, vamos trabalhar sobre a ética, né, desse psicólogo na organização, e vamos falar como é que a gente vai diagnosticar uma organização como psicólogo organizacional. E vamos utilizar uma abordagem chamada psicodinâmica do trabalho. Ou seja, uma dinâmica subjetiva que todo mundo tem no trabalho. Então, amanhã nós vamos envolver o trabalho de um psicólogo organizacional, da disciplina de psicologia organizacional, envolvendo também a ética e uma psicodinâmica do trabalho. Isso amanhã. E após terminar o capítulo de hoje e o de amanhã, vocês estarão aptos a fazer a atividade, né? No dia 14, sua atividade 2, e no dia 19, a atividade 3. Amanhã termina todo o conteúdo dessa disciplina. Então, todo o conteúdo da disciplina, os 3 capítulos que foram elaborados conforme a ementa da disciplina, serão cumpridas todos os 3 antecipadamente. Por que antecipadamente? Porque o terceiro encontro vai ser uma revisão juntamente com a avaliação. Ok? E como está previsto lá no AVA, que ia ser no dia 14 a revisão vai ser no próprio dia 15, no mesmo dia da avaliação. Porque no dia 14 vai ter, conforme o curso, a coordenação do curso pediu, porque no dia 14 vai ter o início da disciplina de contabilidade intermediária. Então, para não haver prejuízo nem para essa disciplina, nem para a próxima disciplina, eu consegui pegar o dia 14 e colocar no dia 15, onde eu faço a revisão antecipadamente, e depois da revisão a gente faz a avaliação da disciplina. E a gente conclui com todas as atividades e avaliação. Se alguém ainda persistir não bem de nota, aí vai fazer o NF, que é uma prova subjetiva com 3 temas, onde com 3 temas vocês irão fazer uma redação de cada um dos temas, ok? Sobre cada um dos temas. Aí quem vai corrigir o NF sou eu, ok? Quem vai corrigir sou eu. E sou eu que irá lançar também a nota. A avaliação não, vai ser feito no próprio... a avaliação vai ser da mesma forma da atividade 1, 2 e 3, que é feito online e que você vai fazer dentro de um prazo, e depois vai ter, quando vocês concluírem, tem que finalizar, né? Você tem que confirmar que finalizou, são 3 passos para terminar, aí vai sair a nota, é a nota de vocês. A avaliação vai ser da mesma forma, ok? A avaliação vai ser da mesma forma. Bom, alguma dúvida até o momento? Alguma questão sobre a atividade 1? Alguma questão sobre o terceiro encontro? Alguma dúvida sobre o encontro de hoje e de amanhã? Amanhã a gente começa às 8h30 a nossa aula de amanhã. Eu mando amanhã um link da aula para vocês. Eu não mando os 2, porque senão pode confundir. Eu mando separadamente. Pessoal,
Hoje nós vamos tratar do capítulo Estrutura Organizacional. Eu sei, provavelmente, que vocês já devem ter estudado esses temas no decorrer de outras disciplinas. Então, não vai haver aqui uma profundidade, vai haver uma abordagem onde eu vou associar esses temas que vocês provavelmente já conheceram ou vão conhecer novamente, mas de forma subjetiva. Como ocorre a subjetividade humana nesse processo, tá? Desse capítulo de hoje sobre a estrutura, nós vamos começar falando de empreendedorismo, ok? Então, o seu capítulo é sobre estrutura e o que é uma estrutura organizacional, certo? A estrutura da organização, ela deve, no modo geral, você vai ver que é uma estrutura que ela permita que haja uma cadeia de comando, que permite que haja um canal de comunicação, é uma estrutura que permita que haja uma representação gráfica através de um organograma. Ela também mostra como é possível que você permita, essas paradinhas, desculpe, pessoal, porque estou autorizando a entrada de alguém que está pedindo. Ela permite que você deixe bem esclarecido a questão das tarefas. Então, a estrutura envolve tudo isso. Ou seja, a estrutura organizacional é composta por aspectos observáveis, formalizados e descritos objetivamente. Ok? Então, ele é formal. A estrutura apresenta a representação gráfica e concreta do funcionamento da organização, certo? Então, essa estrutura ela vai mostrar para vocês uma imagem, né, concreta de como funciona a organização. Como é que vai ser essa cadeia de autoridade, a cadeia de responsabilidades, né, a questão da hierarquia entre os cargos, a questão das funções, a hierarquia entre os cargos e as funções. Ela serve também como uma ligação formal entre os indivíduos, ajudando a organização a organizar as tarefas entre diferentes grupos de indivíduos. Então, nós vamos ter aqui vai ter que haver uma organização entre o grupo de gestão de pessoas, o grupo do almoxarifado, o grupo da produção, o grupo do marketing, o grupo da contabilidade. Então, ela tem que ser formalizada, né, onde vai mostrar como se organiza as tarefas desses vários grupos dentro da organização. E, ao mesmo tempo, vai manter essa interligação e orientação com outros objetivos. Ou seja, tem que haver essa interligação, é a mesma coisa de dizer que há uma coordenação, né? E todos voltados para os objetivos da organização. Então, a função da estrutura é diferenciar, coordenar, organizar e integrar todos os indivíduos aos objetivos da organização, permitir que superar os resultados de grupos individuais não organizados, ok? Ou seja, a formalização, essa objetividade, ela vai sempre ter predominância em relação à informalidade. Bom, dando a ideia de que seria uma estrutura, vamos falar agora sobre trabalho, sobre organização, ok? Vamos falar de trabalho sobre organização. E como é que essa organização trabalhista, que é uma empresa, ela começou quando? Essa organização de trabalho, ela ocorreu a partir da Revolução Industrial na Inglaterra. Até então, o que era a sociedade? Era a sociedade muito mais agrária, no campo, muito mais rural. A Revolução Industrial trouxe um foco para o rural, para as cidades, trazendo pessoas do rural para as cidades, com o objetivo de trabalhar numa organização para produzir produto ou produzir serviço. Esse movimento
na Revolução, que denominou-se Revolução Industrial, que iniciou na Inglaterra, também deu início ao capitalismo que nós conhecemos hoje. Ok? Ao capitalismo que nós conhecemos hoje. Antes, nós tínhamos o quê? A questão dos latifúndios, tínhamos um trabalho muito mais agrário, né? Trabalho de pastoril e trabalho das fazendas, né? Me chama a produção, né, de frutas. Então, é um trabalho rural. Então, esse novo movimento, essa nova cultura, ela dá início a esse capitalismo que nós conhecemos hoje. O que existia também antes, também nesse momento, era também o trabalho artesanal, né? Havia muito trabalho artesanal. Que o trabalho artesanal, ele é um trabalho que você faz, o próprio artesão faz, planeja, executa e vende o próprio produto. No capitalismo, essas fases ocorrem separadamente. Okay? Então, foi a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, que iniciou na Inglaterra, que depois foram para outros países, outros lugares, Estados Unidos, França e outros lugares, que iniciou a discussão sobre o fenômeno que é empreendedorismo. Quem utilizou esse termo empreendedorismo, né, foi o Cantillon, né, no século XVIII. Okay? Ele usou esse termo empreendedor para designar o quê? Já naquela época, para designar que é alguém que assume riscos. O empreendedor, né, ele significa aquele que está intermediário, né, entre a ideia e a execução. Ok? Uma outra ideia, ou um outro conceito, é que os empresários servem como agente de mudança. No empreendedorismo, os empresários servem como agente de mudança. Contribuem com ideias criativas e inovadoras para empreendimentos empresariais. Ok? Estão reclamando aqui que eu não estou aceitando. Essa dúvida aparece, mas toda vez eu libero aqui, ó, que não tem nenhum pedido. Aqui não tem nenhum pedido para entrar. E, ao mesmo tempo, alguém está pedindo para entrar. Então, eu não posso colocar alguém para entrar no grupo, se não pedir. Peça, quem estiver ouvindo, peça para pedir de novo. Pode ser que dê certo depois. Que eu acabei de ver isso no chat. Vou responder aqui. Peça para participar. Peça para pedir novamente para entrar. Porque aqui não tem nada aqui. Nenhum pedido. Muito bem. Vamos continuar aqui. Então, empreendedorismo, pessoal, né, essa ideia, né, empreendedorismo de uma coisa que é algo que assume risco, né, que assume risco, que dá essa questão da entrada, né, essa questão de que entra como ideias criativas, inovadoras, né, que ajuda o negócio a crescer, empreendedorismo, isso tem a ver com criar valor. Ok? Empreendedorismo significa criar valor. Vou explicar para vocês uma ideia de que seja valor. Mas é fundamental, viu? Se vocês tiverem uma ideia de valor, no capitalismo é fundamental a ideia de valor. Porque aquilo que você acha no dia a dia, se você pode dar aquilo como valor. Certo? A água, por exemplo. Muita gente associa a água como uma necessidade presente na nossa vida. Mas ela pode, no capitalismo, ele pode ter um valor. A água pode se tornar o quê? Uma mercadoria. Como no capitalismo você vai ver que o desejo virou uma mercadoria. A necessidade humana é uma mercadoria. Então, muita coisa, mesmo subjetiva,
ela vira mercadoria no capitalismo, né? Nessa coisa que iniciou após a Revolução Industrial. E essa mercadoria, ela vai depender de quanto valor ela possui, mesmo que esse valor não seja só financeiro, é um valor também de utilidade. Não é somente um valor de troca, é um valor também de utilidade para a pessoa. Ok? Então, ela vai ter um impacto, o valor vai ter um impacto dessa mercadoria. Seja um valor de utilidade, de uso, seja um valor de troca, de preço, de troca ou preço. Então, o empreendedorismo vai trabalhar, como ele trabalha com novas ideias e inovação, né, num processo de mudança na organização, ele vai sempre estar buscando criar valor. Então, nós temos aqui um empreendedorismo como um processo. O empreendedor como uma pessoa. Ou o empreendedor como criador de valor. Ok? Vamos explicar melhor o que é valor. Empreendedorismo como o envolvimento de pessoas e de processos que levam a transformar ideias em oportunidades. Ou a criar novos negócios. Ou a criar novos modelos de negócios. Ok? Então, o empreendedorismo vai trabalhar com uma ideia que vai envolver pessoas e processos, que ele vai pegar essa ideia, vai ser transformada em oportunidades. Porque ele vai criar negócios, vai criar valores, vai criar um modelo de negócio. Então, o empreendedor vai iniciar intencionalmente o processo de desenvolvimento econômico que altera o equilíbrio de fluxo da economia com novas combinações. Ou seja, agregar novos valores ao que pode já existir. Ou também aquilo que ele não existe. Ok? O empreendedorismo ultrapassa o simples abrir negócio. O empreendedorismo necessita de novas formas de gestão, novo modelo de negócio, novo produto, novo serviço. Para quê? Para gerar valor. E para que ele vai gerar esse valor? Para ter uma vantagem competitiva. Ok? Então, isso vai ocorrer por meio de inovação, né? Por meio de atitude e através de um empreendedorismo corporativo. Então, uma empresa empreendedora ou colaboradora com comportamentos empreendedor, ou seja, empreendedora é aquela que vai incutir comportamentos empreendedor, aprendizagem empreendedor na organização, que é uma atitude de assumir riscos. Por que é risco? Porque ele é inovador, é novo. Se ele é novo, é não conhecido. Então, aquilo você precisa passar, tem que testar, verificar. O risco vem daí, por ser algo novo, inovador. Então, é preciso assumir riscos, porque são inovadores, e se adaptar rapidamente às mudanças. Porque está trazendo novos valores. Enfim, facilita a continuidade dos negócios, num ambiente extremamente competitivo e turbulento. Então, o empreendedorismo vai promover a mobilidade social, né, de todos os fluxos, principalmente na classe média, né, que é considerado o berço do empreendedorismo. Como é que ele pode fazer esse movimento, essa dinâmica no mercado? Através de startups, criando startups, que a gente vai dar a ideia que seja, ou pequenas empresas, ou como MEI, né, como um empreendedor individual, ok? Que é uma empresa também, um MEI. Então, o empreendedorismo, ele está relacionado à inovação, a um processo de criação, a uma identificação e exploração de oportunidades. Ele está ligado ao modelo de negócio, a um projeto empreendedor, né? E está ligado também por necessidades e por oportunidades. Que é preciso a gente separar o que é inovação e o que é invenção. Tá? É preciso separar o que seria invenção e inovação. Não preciso dizer para vocês que essa definição, essa separação que é invenção e inovação, vai estar presente nas questões da atividades. Vai ter questões
você vai dizer o que é invenção e o que é inovação. Isso aqui é inovação ou é invenção? Então, a gente precisa separar o conceito de um com o outro. E o que é invenção? Invenção, pessoal, é um processo de conversão de pensamentos intelectuais em um novo e tangível artefato. Quando é que está falando aqui artefato, que esse pensador está trazendo? Você veja que eu estou trazendo citações de vários autores. Estou falando dessas citações. Quando ele aqui está falando de artefato, ele está falando de um produto ou serviço, tá ok? Ou processo, tá ok? Bom, e o que seria inovação? A inovação, ela tem que estar ligada a uma aplicação comercial, ok? E quando que a invenção é uma prática das ideias, a inovação é uma prática ideia aplicada comercialmente. Pronto. Essa é a diferença. A invenção é a concepção de ideias. A inovação é essa ideia transformada em economia, em aplicação comercial. Se você fica só nas ideias, você fica só na invenção. Mas se você tem a invenção ligada ao resultado, ou ao plano econômico, ou ligada à aplicação comercial, essa ideia mais isso, chama-se inovação. Aí eu coloquei aqui para poder vocês observarem aí no slide. Ideia mais uma ação é criatividade. Ideia mais ação, ela é a criatividade, logo ele é uma invenção. E se ela é invenção, ela pode ser patenteada. Ela pode ser uma patente. Então, invenção é uma ideia mais ação. Ou seja, a invenção, ela é uma criatividade, ela também pode se transformar essa ideia, essa criatividade, em uma patente. Mas se eu tenho essa ideia, que ela funciona, que é a ação, e que ela traz um resultado para a sociedade, nós temos a inovação. Se você tem uma ideia, e essa ideia você coloca em prática, é uma criatividade, é uma invenção. Mas se você coloca essa ideia, coloca em prática no sentido de agir, de fazer funcionar, ela não é só, ela fica aí na invenção, ela não é inovação. Mas se essa ideia que você colocou em prática, né, como um modelo, e coloca ela como resultado para alguém utilizar, que ela é utilizável, ela é útil, isso é inovação. Então, ela tem que atender, a inovação, ela tem que atender a questão social. O que quer dizer social? Ela tem que ter uma relevância social, ela tem que ter uma importância social, ela tem que ter uma dimensão também ambiental e ela tem que ter também um valor econômico, ok? Então, a invenção mais um resultado é a inovação. Se você tem uma ideia ou uma criatividade, mas que ele não traga resultado econômico e social, ele não é inovação. Mas se você tem uma ideia que ele vai ter um impacto social, ambiental e econômico, ele é uma inovação. Então, quão nova deve ser a inovação para ser considerada inovação? Uma ideia percebida como nova pela empresa, pelas pessoas envolvidas, é uma ideia inovadora, mesmo que pareça aos outros uma imitação de algo que já existe em outro lugar. Isso é importante. A inovação, pessoal, não precisa ser... A inovação não precisa ser inédita em termos de conhecimento, mas ela é inédita no mundo do conhecimento. Mas ela pode ser inédita na empresa, ok? Se aquela ideia não é nova no mundo do conhecimento e ela não existe na empresa, então se ela é nova na empresa, ela também é considerada uma inovação, ok? Por quê? Porque está sendo uma inovação sendo aplicada num lugar que não existe, que ela vai trazer melhorias. Bom, se nós temos aquele empreendedor que assume risco,
E temos o gestor, que ele está mais estabilizado numa empresa. Ele tá dentro de uma estrutura. O gestor está dentro de uma estrutura, dentro de uma hierarquia, dentro de uma organização. Então, ele tem um papel. Mas o empreendedor, ele é muito mais dinâmico. Ele é muito mais movido, né? Então, é necessário, ou seja, a motivação de um e de outro, todos têm uma motivação. Então, vamos diferenciar aqui o que seria empreendedor e o que seria gestor. Obviamente, vocês devem perceber que aqui cabe uma boa questão, né? Aliás, cabe 2 ou 3 questões sobre a diferença entre o que é empreendedor e gestor. E vocês vão encontrar isso claramente, né? Vocês vão encontrar isso claramente na atividade e na avaliação, ok? Deixa eu olhar aqui uma coisa, pessoal. Tá tudo ok aqui. Então, vocês vão encontrar isso claramente nas atividades e na avaliação, para você diferenciar o que é o empreendedor e gestor, assim como que é para diferenciar o que é invenção e o que é inovação. O empreendedor, pessoal, é aquele que é movido pela oportunidade, né? Por algo novo, aquilo que ele vê que é uma oportunidade, que aparece ali uma oportunidade dele pegar, né? Enquanto que o gestor, ele é movido pelo controle dos seus recursos. Que recursos são esses? Ele vai ter os recursos de pessoas, o recurso financeiro, ele vai ter os recursos patrimoniais. Então, o gestor, ele trabalha com os recursos. Ao trabalhar com esses recursos, né? Então, o gestor trabalha em movimentar esses recursos. O capital financeiro, o capital humano. Então, ele é movido por isso. E o empreendedor, ele vai ser movido mais pela oportunidade, pelas novas oportunidades que aparecem, as novas chances que vão surgir. Onde ele vê a oportunidade, onde ele quer subir o cavalo e seguir, ok? Uma outra característica é que o empreendedor trabalha numa empresa que tem uma estrutura plana e também numa rede informal, né? Enquanto que o gestor, ele trabalha numa empresa mais formal e mais hierarquizada, mais estruturada. O empreendedor, ele vai utilizar muito o ambiente informal para poder se apresentar, né? Colocar suas ideias em prática. O empreendedor vai ter uma cultura empreendedora. O que seria uma cultura empreendedora? É uma cultura voltada para sempre identificar oportunidades de negócio, oportunidade de negócio, de modelo de negócio. Enquanto que o gestor vai ter uma cultura diante daquilo que ele tem e fazer que aqueles recursos que ele controla, que ele consiga se movimentar e trabalhar produtos, melhores de produtos, ok? Então, ele vai trabalhar muito com esses recursos, enquanto que o empreendedor vai ter muita questão da ideia. Porque o empreendedor, ele vai ser recompensado, a sua recompensa é baseada numa criação de valor, onde aquilo que ele verifica algo ali que pode dar dinheiro, que pode dar um negócio, né? E o gestor vai trabalhar muito com a questão de recompensas, benefícios, ok? Movimentar os colaboradores. Essas são as principais diferenças entre empreendedor e gestor. Quais são as principais características do empreendedor? Olha, o empreendedor é aquele que tolera risco, que ele saiba avaliar risco e ele considera que aquele risco pode ter graus diferentes. O empreendedor normalmente é sempre inovador, ok? O empreendedor é sempre inovador. Quantas questões da prova vai ter? Aqui, acabei de ver aqui a Maciel falando que quantas questões vai ter a prova. As atividades são 10 questões, certo? E a prova vai ser afirmativas, tá? São várias afirmativas que você vai dizer certo ou errado, ok? Posso dizer que é uma questão com várias alternativas. Onde é que eu parei? Bom, o empreendedor, ele tem como característica ser inovador, de ele exercitar a sua iniciatividade, de ele ter, ao exercitar a sua iniciatividade, ele vai ter proatividade, vai se antecipar aos outros, né? Ele vai ter uma necessidade de se realizar, então ele vai procurando oportunidades, avaliando riscos, né? Sendo proativo e vai se realizando aquilo que ele está seguindo. Normalmente o empreendedor exerce mais a sua independência, a sua autoconfiança. Daí essa busca de autorrealização. E o empreendedor está sempre procurando resultados, né? Ele está sempre
procurando se mover por resultados, por coisas novas, novos valores, criação de novos valores. Essas são as principais características do empreendedor. Existe um empreendedor de alto crescimento, existe um empreendedor de estilo de vida, existe um empreendedor em série, existe um empreendedor ocasional, existe um empreendedor portfólio. O empreendedor de alto crescimento é aquele que beneficia a qualidade de vida da comunidade local, certo? O empreendedor de estilo de vida é aquele que é motivado para desenvolver empresas maiores e que criam novos valores, que novas empresas e que fazem que a empresa cresça. O empreendedor em série é aquele que gera permanentemente novas ideias e novos negócios. Ele está sempre gerando novas ideias e novos empreendimentos. O empreendedor ocasional é aquele que, sem experiência anterior, ele vai criar um negócio ou ele vai dar continuidade ao negócio que ele recebeu. E o empreendedor de portfólio ele vai participar de uma ou mais empresas, porque como ele trabalha com portfólio, esse portfólio pode ser aproveitado em mais de uma empresa, ok? O que é que a literatura traz sobre algumas mentiras ou mitos sobre o empreendedor? Não sei se vocês sabem, mito é sinônimo de mentira, né? Então, quais são os principais mitos ou mentiras sobre o empreendedor? Primeiro é que os empreendedores não são feitos, eles nascem. Isso é uma mentira, porque é da mesma forma que falam da liderança, o líder. Alguns pensam que líderes são feitos, né? Que eles nascem e não são feitos. Os empreendedores, eles são feitos como os líderes são feitos. Eles não nascem empreendedores, eles não nascem líderes, ok? Outro mito, nem todos podem, em qualquer período do tempo, começar um negócio. O empreendedor, ele é movido pelas oportunidades, seja qual o tempo que for. Não existe um momento só para aquilo. Uma outra coisa, empreendedores são jogadores de sorte e azar? Não. O empreendedor, ele não trabalha com a sorte ou com o azar. O empreendedor trabalha com os fatos, né? Com as ideias possíveis, ok? Os empreendedores são os próprios chefes e são completamente dependentes, não necessariamente, né? Os empreendedores, eles vão se envolver com seus colaboradores e eles se relacionam, né? O dinheiro é o fator mais importante para iniciar o negócio? Para o empreendedor, não. O empreendedor, que vai pesar muito para ele, é a criação, é a inovação, é o modelo, a oportunidade que aquilo pode ter para beneficiar ou até mesmo para ganhar. Mas não é só o dinheiro que vai movimentar um empreendedor. Os empreendedores têm que ser jovens? Mito. O empreendedor pode ser qualquer pessoa a qualquer momento. No momento que ele vai se aperfeiçoar, ele vai construir esse papel de identificar oportunidades. Os empreendedores são motivados por fatores financeiros? É a mesma coisa em cima. Não é só o financeiro, existe muito mais em jogo para o empreendedor. Existe empreendedorismo social, que trabalha muito com a questão de ajudar. Então, vai depender muito do tipo de empreendedor que a pessoa vai se propor. Os ambientes o que favorece um empreendedorismo? Quando há um ambiente que financia, né, facilidade de financiamento, onde você tem uma estrutura de pessoal, um capital humano, né, um capital humano capaz de, bem capacitado, bem treinado, bem educado, bem desenvolvido, onde essa questão de treinado, desenvolvido e educado, nós estamos falando de um processo de educação. Então, o processo de educação da organização vai favorecer o empreendedorismo. A estrutura do empreendedor também vai facilitar. Uma norma que permite que você possa empreender, que possa desenvolver ideias, também facilita muito o ambiente empreendedor. O trabalho de pesquisa e desenvolvimento, transferência de tecnologia, comércio livre, tudo isso, financiamento facilitado, tudo isso, o capital humano bem treinado, então tudo isso favorece o ambiente de empreendedorismo. Então, um ambiente favorável é quando o ecossistema empreendedor é considerado como um espaço que inclui um conjunto diversificado, né, intervenientes institucionais e individuais, que vai sempre fomentando o espírito empreendedor, o espírito inovador, o espírito de empreendedorismo, ok?
E quais são os tipos de empreendedorismo? Tem o empreendedorismo social, nós temos o empreendedorismo corporativo, né, que são os principais tipos de empreendedorismo, né, e esses dois, o empreendedorismo social e o empreendedorismo corporativo, então, o empreendedorismo social, principalmente, ele está muito sendo hoje utilizado no presente. Você vai encontrar muito empreendedorismo social. Por quê? Porque ele é baseado na criação de modelos para satisfazer necessidades humanas e também necessidade atender o ambiente, o meio ambiente. Esse empreendedorismo social, ele não ocorre só nas empresas públicas e nem ocorre somente nas empresas privadas, né? Essa busca de criação de modelo para satisfazer as necessidades humanas, aquilo que está havendo uma carência humana no mercado, nas pessoas, ele pode ocorrer, né? Pode existir esse ambiente de empreendedorismo social em todas as organizações, ok? Vai sempre utilizar todas essas brechas, essas oportunidades sociais que possam ser realizadas. Então, o empreendedorismo social, ele é justificado para realizar o desenvolvimento econômico globalizado, ele é justificado para o crescimento dos problemas sociais, diante do crescimento dos problemas sociais e diante da escassez de recursos, ele é justificado diante do crescimento do terceiro setor, das ONGs, e o seu papel em diversas áreas de intervenção social, e ele é justificado pela ineficiência do governo, que não consegue dar conta de todos os problemas sociais, né, daquela comunidade. Então, o empreendedor social combina o quê? O espírito empreendedor, característico, né, do empreendedor, e o espírito de comunidade. É por isso que ele é o quê? O empreendedorismo social, que ele pega o espírito de empreendedor, de buscar oportunidades, resolver problemas, e, ao mesmo tempo, aplicar isso nas relações sociais, ok? Mais carentes. Então, ele vai sempre procurar uma melhoria na comunidade. O empreendedorismo corporativo, que é o empreendedorismo que está mais associado ao que a gente conhece, né? Dentro da empresa, ligado ao negócio, ele detém uma liberdade, recursos e retorno associado ao alcance de um conjunto de objetivos que a própria organização vai permitir. Então, o empreendedorismo corporativo, ele vai tratar de comportamento da empresa, posicionando no movimento contínuo, altamente conservador, de um ambiente conservador para um altamente empreendedor, né? de um ambiente conservador para um ambiente sempre dinâmico e empreendedor. Quais são os principais aspectos para criar uma organização empreendedora? Os principais aspectos para criar uma organização empreendedora você vai encontrar para tornar uma organização mais flexível, né? E você vai ter que utilizar, é fundamental a participação da tecnologia, ok? A utilização da tecnologia é muito importante para se criar uma organização empreendedora. Então, você treinar os colaboradores, né? E compartilhar experiências, isso é muito interessante para criar uma organização empreendedora. Tá, aqui você pode até criar aqui um sistema de gestão de aprendizagem, né? Que vai permitir essa troca de experiência, mesmo que seja o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, né? Você vai fazer o jogo para sempre fazer essa troca de um ambiente sempre tácito para um ambiente explícito, né? Nessa espiral do conhecimento. Então, isso é um sistema de gestão de aprendizagem. Então, esse sistema, esse ambiente, ele facilita muito a criar uma organização empreendedora. Muitas vezes utilizando a tecnologia e que haja flexibilidade, né, para isso. E que haja as condições e os meios para que isso aconteça, ok? Então, é uma organização que aprende, que trabalha com menos recursos e mercados competitivos. Então, se você tem um ambiente que promove essa inovação, essa criação empreendedora, então, quando você promove um sistema de recompensa, de benefício, que vai premiando isso, você está criando uma organização empreendedora bastante interessante, ok? Ora, vocês viram que o empreendedorismo ele vai sempre buscar uma vantagem competitiva, né, no mercado. E essa vantagem competitiva está muito relacionada ao que é uma criação de valor, tá ok? E o que vocês podem, aqui, para vocês terem uma ideia de o que seria valor, tá ok? Só para ter uma ideia
de que seja valor nos diversos conceitos de autores. Então, o que alguns autores trazem como valor? O Porter diz o seguinte, que valor é medida pela receita total, né? É um montante que os compradores estão dispostos a pagar por aquilo que a empresa lhe oferece. Então, o valor para o Porter é aquilo que o comprador, o cliente, ele está disposto a pagar por aquilo que você produz. Ok? Uma outra coisa, um outro conceito de Barney, que valor é o atributo do recurso, que explora as oportunidades. Quando você tem um recurso que explora oportunidades e que você neutraliza as ameaças do ambiente, isso ele está falando o quê? De um valor. Ou seja, quando os recursos permitem que a empresa conceba ou implante estratégias que vai sempre aprimorar a eficiência e eficácia no seu produto, no seu recurso, né? Um recurso que ele coloca no mercado, que vai explorar oportunidades e, ao mesmo tempo, vai neutralizar essas ameaças. E isso faz o quê? Que a empresa vai implementando estratégias para que sempre aprimore a sua eficiência e a sua eficácia. O Peter Aff, ele vai trazer o valor como um recurso também. Só que ele vai colocar o recurso quando possibilita que a empresa vá satisfazer as necessidades dos seus clientes com os menores custos que os competidores. Ora, se você oferece um produto, que esse produto satisfaz seus clientes e que esse produto é feito com um custo menor que os seus competidores, isso é um valor, né? Você está trazendo um valor a mais ao seu produto. Um outro conceito de valor é o valor associado às experiências, ou seja, os produtos e os serviços, eles vão facilitar a experiência dos seus clientes, né? Da sua comunidade. Então, quando você apresenta um recurso, né, que esse recurso vai facilitar o trabalho, a experiência individual e da comunidade, isso também é um valor. O Marx, ele vai trabalhar com o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso é o valor útil, enquanto que o valor de troca é aquele valor que aparece como troca de mercadoria, certo? O valor de uso está relacionado à questão da utilidade do bem, a questão qualitativa de um bem, da utilidade desse bem, enquanto que o valor de troca ele está relacionado com o quantitativo de bem, enquanto que que é capaz de trocar. Tem a ver também com o preço, né? O Bono, ele vai pegar esse conceito de Marx, né, de valor de uso, ele vai dizer que o valor de uso se refere às qualidades específicas de um produto, né? Que o cliente vai utilizar essas qualidades como útil, né, para as suas necessidades. E que esse valor de uso ele é percebido pelo cliente, tá? Então, se ele não é percebido pelo cliente, ele não vai agregar esse valor. E o valor de troca, segundo esse novo autor, ele tem a ver com o preço. E o preço vai olhar com o ambiente, ok? Então, o valor criado consiste na aquisição de uma entrada de um valor de uso que resultará numa saída que é um valor de uso superior ao que foi entrado. Então, quando você tem uma entrada de um valor de uso, de um valor, e que isso vai sair, aí resultar num valor agregado superior ao que entrou, isso também é chamado de valor. Então, o valor aqui é abordado de várias maneiras, ok? E é importante você associar o que seria valor na contabilidade, o valor no mercado e o valor intrínseco. O valor na contabilidade, pessoal, é aquele valor que ele é apurado nas informações contábeis que são baseadas em custos históricos, né? Que é diferente do valor de mercado, que é diferente do valor intrínseco, né? Porque o valor de mercado vai considerar a inflação e a curva de obsolescência. O valor contábil não, é o valor histórico, é o valor que você comprou, que você vai registrar. Ele não vai considerar a inflação e não vai considerar a curva de obsolescência. Então, o valor contábil vai estar muito preso ao valor histórico, ao valor que você comprou. O valor de mercado é aquele valor que, normalmente, de um capital aberto, muito associado à questão de uma ação. Então, quanto mais ação você tem, quanto mais subir o valor dessa ação, maior a criação de valor, ok? E quando você tem uma ação que você vai mostrar que ali ela vai trazer uma perspectiva, uma oportunidade, então você vai ver que vai criando valor para essa ação, você vai trazendo mais valor de mercado.
E o valor intrínseco é baseado no fluxo de caixa de um investidor, que espera receber no futuro, ou seja, aquilo que entra que você espera ganhar na saída. É a chave para criar valor nas empresas, onde você vai gerenciar esse valor, adotando estratégias, né, que você vai verificar essa estratégia relacionada a fator de direcionamento, criação de alto valor, durante um certo tempo. Quando você faz isso, quando você pega algo que você agrega valor, através de estratégia, que você vai adotar novos valores no tempo, isso você está valendo um valor intrínseco, é um valor que você está criando intrinsecamente. Ou seja, vai haver uma identificação do valor, compreendendo como o valor é criado através de um processo que vai maximizando sempre esse valor, sempre aumentando esse valor, né? Então, você vai sempre alocando, otimizando esse valor. O que seria, aqui, temos duas estratégias para você identificar uma vantagem competitiva. Tem uma estratégia chamada AP, que é a análise de posicionamento estratégico, e temos a RBT, que é outra técnica, né, para você para identificar a vantagem competitiva. A vantagem competitiva na técnica da AP vai surgir quando o fundamento do valor de uma empresa consegue criar para seus compradores que ultrapassa o custo da empresa. Toda vez que você tem um valor, você cria um valor, né, que esse valor é levado para o comprador e que vai sempre ultrapassar o custo do produto, isso é uma vantagem competitiva da abordagem da AP. Ou seja, sempre o valor final de troca é maior que o valor de entrada, de saída é maior que de entrada, né? O custo maior que o custo. Sempre que for maior que o custo, você está criando valor, está criando vantagem competitiva. A outra técnica da RBT, a empresa vai possuir vantagem competitiva quando ela implementa uma estratégia de valor que não pode ser implementada ao mesmo tempo pelos seus competidores. Então, quando você cria um valor, né, que difícil de ser imitada, difícil de ser implementada pelos concorrentes, você está tendo aí uma forte vantagem competitiva. Okay? Por exemplo, quando você tem uma patente, você tem um valor que você reserva, que aquela vantagem só você pode utilizar durante um determinado período de tempo, e isso é uma vantagem competitiva que o concorrente não pode acompanhar. Ok? Então, nessa relação de valor e vantagem competitiva, né, que é muito fundamental para o empreendedorismo, né? Então, o empreendedorismo vai sempre trabalhar com essa questão de novos valores para poder agregar mais vantagem competitiva. Para isso, eu trouxe para vocês uma ideia de valor e estou explicando para vocês o que é uma vantagem competitiva para permitir o papel de empreendedorismo no trabalho. Então, o valor e a vantagem competitiva são correntes do pensamento e ela é uma vantagem competitiva quando você cria valor em comum. Então, uma vantagem competitiva é quando você cria um valor e esse valor, quanto mais específico para a empresa e superior ao custo e que você pode ser mais ligado à sua empresa, ao seu produto, melhor ainda. Então, o valor está sempre relacionado com as dimensões internas, né? A questão dos seus custos, com a sua operacionalização e com as suas estratégias. Então, o valor está relacionado com essas dimensões internas e com as dimensões externas. Ou seja, quando você tem essa operacionalização, suas estratégias, e que isso vai satisfazer a necessidade dos consumidores, e que ele é capaz de pagar um valor, né, por aquele seu produto, acima do custo e acima de que dos custos dos demais, você está criando aí uma grande vantagem competitiva. Então, quando a estratégia aqui ela é fundamental para quê? A estratégia ele é uma arte de criar valor. Criar valor para ter uma vantagem competitiva. Vantagem competitiva está muito relacionado com o espírito empreendedor. Ok? Então, a criação de valor pode ser resultado do trabalho humano, do trabalho empreendedor, do conhecimento, dos recursos que já existem e da atividade diferente das outras empresas. Tudo isso
promove a criação de valor e que vai promover também a questão de uma vantagem competitiva. Logo, o valor é resultante da relação entre compradores e vendedores. Essa relação entre compradores e vendedores nós chamamos de transação. É o momento que você vai materializar, né, a troca. A transação é o momento que você vai materializar a troca e que você vai verificar que o comprador e o vendedor chegam a um acordo. Ou seja, quanto que o comprador é capaz de dar por aquele produto que você está oferecendo. É esse momento em que o vendedor vence uma disputa com o seu concorrente. Ou seja, quando você está ali fazendo essa transação, está materializando esse momento de troca, ali você está ganhando uma disputa com o seu concorrente, na medida que você consegue vender seu produto. E ao mesmo tempo, ao fazer essa transação, onde você está materializando esse momento de troca, você também está verificando, definindo o valor, né, que você está capturando de valor do seu comprador. E quanto ele está disponibilizado a pagar. E quanto de valor o seu produto está levando para o seu comprador. Okay? Então, é o momento não somente da transação, é um momento também que, no momento da transação, ou seja, no momento que o comprador e o vendedor se relacionam e faz o negócio, você está materializando essa troca, você vai estar verificando também o quanto ele é útil, de quanto que aquele comprador é capaz de pagar pela utilidade do seu produto. Então, você está vencendo ali uma batalha diante dos seus outros concorrentes. Você está realizando um negócio que seu concorrente não está fazendo. Okay? Então, o valor depende de quê? Desse arranjo de trocas. Ok? Então, em relação ao uso, ele é mensurado, né, o uso ou a utilidade, mensura isso diante dessa transação, dessa relação que o comprador tem com o vendedor, onde você vai identificar qual é a percepção que o comprador tem do seu produto, logo tem de valor do seu produto, ok? Então, ao fazer isso, você está conquistando, está fidelizando o seu cliente ao seu negócio. Veja a importância do que é um valor. Beleza? Então, nós terminamos aqui o primeiro momento sobre empreendedorismo e os fatores que estão relacionados ao empreendedorismo, que é a produção de estratégia, que é na busca de valor, e quanto que esse valor vai agregar como vantagem competitiva, ou seja, aquilo que você oferece e que o outro não tem, ou que é difícil de ser imitado pelo outro, ou então que você tem uma reserva, uma patente, que você pode explorar aquele produto sozinho, sem os seus concorrentes. Tudo isso são vantagens competitivas, ok? Muito ligada essa questão, ligada muito à tecnologia, muito ligada à questão da pesquisa, e muito ligada à questão do desenvolvimento. Bom, se a gente falou de empreendedorismo e a relação do empreendedorismo com a inovação e com a invenção e com a questão do valor e com a vantagem competitiva, então precisamos saber, precisamos materializar como isso pode ocorrer, né, materialmente, né, através de um projeto. Que projeto? Qual seria o melhor projeto que o empreendedor pode utilizar? E se esse projeto é diferente de um projeto de um gestor? Normalmente o gestor, ele vai trabalhar com um projeto chamado plano de negócio. E o empreendedor, ele vai trabalhar normalmente com um projeto chamado modelo de negócio. E a gente vai diferenciar isso, o que é um plano de negócio e o que é um modelo de negócio. Não preciso dizer para vocês que eu vou perguntar na atividade e na avaliação qual é a diferença entre plano de negócio e o que é a diferença de um modelo de negócio. Como vou perguntar para vocês qual é a diferença de um empreendedor e de um gestor. Como vou perguntar também qual a diferença de invenção e inovação. Né? Então, são coisas que a gente vai perguntar. Vou perguntar também qual é a importância de um valor. Né? O que é um valor, mais ou menos, né? Uma ideia de valor. Não aprofundado, isso aí não vou aprofundar, né, o que seria o valor, mas só para vocês terem uma ideia da importância do valor, o valor como a estratégia, como uma busca de um valor. Uma busca de valor com uma busca de uma vantagem competitiva para o empreendedor. Ok? Muito bem. Vamos começar com o modelo de negócio que vocês vão mais ver e ouvir nos negócios. É um modelo de negócio. Ok? Diferente de um plano de negócio.
E a gente vai verificar a diferença entre eles. O modelo de negócio, ele é muito mais dinâmico, muito mais flexível e muito mais adaptado ao negócio, ok? Você pode apresentar esse modelo de negócio. Existem metodologias para você apresentar esse modelo de negócio. O que é muito usado hoje como metodologia de um modelo de negócio para demonstrar, apresentar um modelo de negócio, é o Canvas, né? Então, muita gente usa o Canvas, que é um retrato, uma folha só, um retrato, uma página, onde você consegue colocar naquela página toda a ideia, tudo que importa de um modelo de negócio, ok? Mas, antes de falar, você não pode falar de Canvas como uma metodologia de modelo de negócio, se não falar o que é modelo de negócio, ok? Então, o modelo de negócio, ele vai definir a natureza do negócio da empresa, ok? Ele vai equacionar a sua empresa a vender, como vender o seu produto e o seu serviço. Então, o modelo vai definir a natureza do seu negócio, vai equacionar como você vai vender esse seu negócio, ele vai determinar o quanto de valor tem esse negócio, tá, ok? Ele vai mostrar o quanto de valor, por isso que eu tive que falar de valor, para vocês terem uma ideia que o modelo de negócio vai estar muito focado na questão do valor. Então, o modelo vai precisar determinar o valor, né? O valor, o quê? Valor ligado aos seus consumidores, aos seus clientes, né? O quanto que ele pode gerar, ser útil aos seus consumidores e quanto ele pode gerar de lucro, né? De quanto ele pode sustentar uma empresa. O modelo de negócio vai também apoiar o seu planejamento, né? Vai ajudar a reduzir seus custos, vai facilitar, vai melhorar os seus processos, ele vai reduzir riscos, ele vai detectar oportunidades. Então, o modelo de negócio, quando você tem um modelo de negócio, você vai apoiar o seu planejamento para que esse modelo de negócio seja eficaz, seja aplicável, execuível. Você vai ajudar a reduzir os custos, né, com esse modelo de negócio. Esse negócio você vai trabalhar melhor, vai mitigar esses custos e ao mesmo tempo você vai maximizar os seus lucros, porque você vai melhorar os processos e reduzir os custos. Então, quando você faz isso, o modelo de negócio vai apoiar tudo isso aí, vai apoiar o planejamento, a mitigar os custos, a maximizar os lucros, a reduzir os riscos e vai produzir mais informações, né? E vai permitir melhorar os processos e detectar oportunidades. O modelo de negócio vai pegar a empresa como um sistema, né? Em cada setor, um sistema como ligado a todos os setores, ok? Ligado também ao ambiente. Então, o modelo de negócio vai ajudar a determinar a estratégia, né, uma empresa madura, né, considerando a sua cadeia de valor. O plano de negócio, ele é mais diante de um negócio mais estruturado. Então, você tem um negócio mais estruturado, né, com menos risco, mais estabilizado. Então, o plano de negócio vai servir o quê? Vai procurar avaliar, identificar, avaliar as oportunidades com novos produtos, um novo portfólio, né? Você vai, diante das ideias que você já tem, dos negócios que você já tem, você vai procurar, diante do que você já tem, a buscar novas ideias, né? Agregar novas ideias, novos produtos, né? Então, o plano de negócio vai permitir isso. O plano de negócio é um documento útil para planejar e pensar o negócio, ok? O plano de negócio ele pode ser usado como novo negócio, mas muitas vezes o plano de negócio é muito mais utilizado como projeto para financiamento e investimento, ok? O plano de negócio, ele tem uma estrutura, né? Na época que eu criei o plano de negócio, em cima de um negócio, né, na faculdade de administração, no curso de administração, eu tive que montar o plano de negócio. Ela teve mais ou menos umas 150 páginas, esse meu plano de negócio. Por quê? Porque o plano de negócio, ele tem uma estrutura que você tem que considerar todas as variáveis, ok? Então, você vai ter lá, no plano de negócio, você vai apresentar a empresa. Você vai descrever a empresa, como é que é a empresa, né? Você vai analisar o seu ambiente, onde ele está envolvido, com que ele se relaciona. Você vai analisar o mercado. Você vai analisar as estratégias da sua empresa. Você vai analisar o seu plano de marketing.
Você vai colocar no plano de negócio seu plano de organização de recursos humanos, de pessoal, seu plano de produção. Você vai colocar lá o plano econômico financeiro. Então, o plano de negócio, ele vai ter vários capítulos que vai envolver o plano de econômico financeiro, o plano de produção de operações, o plano de organização do seu capital humano, o plano de marketing, a estratégia da empresa, a análise de mercado, a análise do meio ambiente, a apresentação da empresa. Então, quando você faz todo esse análise, esse plano, analisando todas essas fases, todos esses momentos, você tem um plano de negócio. Só que, aí o que você faz? Você vai pegar, todo o plano de negócio vai ter uma capa, ou um sumário executivo. O que seria o sumário executivo? É o resumo de todo o plano de negócio. Então, você vai pegar aquele plano de negócio de 100 páginas, 200 páginas, dependendo do tamanho do negócio, você vai pegar aquele ali e vai criar numa página só, e essa página vem no começo do plano de negócio, chamado sumário executivo, é o resumo. É esse resumo que você vai vender. Quando você vai fazer um pitch, você vai apresentar o seu negócio, seu plano de negócio, você vai apresentar, primeiramente, vai apresentar o sumário executivo. Se aquele sumário executivo, o resumo, interessar ao investidor, ao financiador, o que ele vai fazer? Ele vai aprofundar. Então, aí ele vai abrir o plano de negócio e vai daquilo que causou curiosidade, que ele precisa aprofundar mais. Então, ele entra e vai pegar cada capítulo daquele que ele ficou interessado. Ok? Esse é o plano de negócio. O plano de negócio, então, ele tem que ser prático e orientado para os objetivos, tá? Normalmente, estabelecer objetivos concretos, definir responsabilidades, prazos, né, para gerir o negócio. O plano de negócio vai prever a realização de ações, né, de verificações também, de revisão, né. Então, tem que ser um plano, tem que ser de leitura fácil. Apesar de ter muitas páginas, ele tem que ser de leitura fácil. Ele tem que apresentar detalhes, né, e alguns detalhes você coloca em anexo, né, detalhes financeiros, detalhes de portfólio. Então, coloca tudo isso como anexo, além de tudo aquilo que nós mostramos da estrutura do plano de negócio. Então, você vai incluir descrições da empresa e dos negócios, ok? Então, quando você está vendo que o plano de negócio, ele é um negócio, ele é um plano, né, que ele vai ter uma estrutura muito mais forte, enquanto que o modelo de negócio você pode utilizar, muito modelo de negócio é apresentado só uma página, né, que você vai agregar muita questão do valor, você vai centralizar no valor e vai mostrar quanto aquele valor vai trazer de vantagem competitiva. Então, o plano de negócio normalmente é utilizado para empresas que estão históricas, já estruturado, uma empresa madura. Enquanto que o modelo de negócio, ele é utilizado onde você precisa buscar soluções, buscar oportunidades, né? O plano de negócio é quando você conhece já o negócio que você tem e conhece as variáveis do seu negócio. O modelo de negócio, ele parte de hipóteses, porque ele não tem uma estrutura madura. Então, ele vai partir de hipóteses e ele vai testando essas hipóteses junto com os seus clientes. Tá ok? Então, a partir disso que ele vai agregando valores ao seu produto ou ao seu processo. O plano de negócio, ele vai ter um acesso a determinado tipo de financiamento. Então, existe financiamento que vai exigir o quê? Um plano de negócio. Algo muito mais maduro e algo muito mais completo, tá ok? E alguém vai exigir um modelo de negócio quando você vê que há muitas incertezas ali, no ambiente, onde o seu negócio, a sua ideia tem muita incerteza. Por que tem muita incerteza? Porque porque há muita inovação, né? Quando você tem muita inovação naquele negócio, significa que você tem menos informações, que você vai ter que procurar, vai ter que produzir mais informações. Se você não tem muita informação e você tem algo inovador novo, então vai produzir mais incerteza. Então você vai trabalhar essas incertezas, ok? Então o plano de negócio é um plano que é muito mais utilizado por uma empresa mais madura, de um histórico, enquanto que o modelo de negócio é utilizado numa empresa onde você tem muita dúvida, você parte de uma ideia e que você precisa produzir hipóteses para testar as hipóteses e que você tem um ambiente de incerteza ainda. Enquanto que o plano de negócio vai trazer uma empresa madura, onde você já conhece o seu portfólio, suas variáveis, e que ele é muito mais pedido, é muito utilizado para realizar financiamento, ok? Investimento também.
Então, o plano de negócio e o modelo de negócio, aqui aí repetindo e colocando aqui, o plano de negócio é um documento formal e detalhado. E o modelo de negócio é uma ferramenta versátil e dinâmica. O plano de negócio pode levar semanas ou meses para ser confeccionado. Enquanto que o modelo de negócio tem que ser fácil e rápido de fazer. O plano de negócio normalmente tem muitas páginas. Eu falei que o meu plano de negócio que eu realizei tinha 150 páginas. E o modelo de negócio, na metodologia Canvas, ele é só uma única folha. Você vai apresentar todo o modelo de negócio numa única folha. O plano de negócio, ele já tem um modelo de negócio estabelecido. Você já sabe qual é o negócio estabelecido, né? Você já tem a missão da empresa. Enquanto que o modelo de negócio, você está sempre buscando um novo modelo de negócio. Você está amadurecendo o modelo de negócio, ok? O plano de negócio foca na implementação e nos resultados. O modelo de negócio foca na organização e no ambiente. No ambiente porque vai ter que se relacionar com seus clientes, com o mercado. A finalidade do plano de negócio, normalmente, é uma análise e uma viabilidade financeira. O modelo de negócio, a finalidade do modelo de negócio sempre é almejar uma sustentabilidade do negócio, a efetividade do negócio, a sustentação do negócio, a manutenção do negócio, ok? O método do plano de negócio é levantar sempre dados históricos, enquanto que o método do modelo de negócio é sempre ficar testando hipóteses. Você tem uma hipótese, vai no mercado, vai no cliente, no seu mercado e testa. Deu certo? É bom. Não deu certo? Você esquece, você troca. Ah, precisa melhorar? Você volta e melhora. Aí, a partir disso, você cria novas hipóteses, vai testando, você indo e voltando. Porque você não tem informações suficientes, porque é um ambiente de incerteza. Enquanto que no negócio, o plano de negócio vai trabalhar já com dados, com o negócio já em andamento, negócio já pronto, com um portfólio já montado. O plano de negócio é útil para facilitar a captação de recursos financeiros. E o modelo de negócio é útil, ele é muito útil porque ele serve para estruturar, né? para facilitar, né? Buscar modelo de negócio, né? Para criar um negócio mais efetivo, ok? Bom, então nós temos aí a questão do empreendedorismo, a relação do empreendedorismo com o valor, estratégia e esse empreendedorismo voltado como vantagem competitiva. Você vai utilizar isso através de um plano de negócio ou vai utilizar através de um modelo de negócio. Então, você tem uma empresa, você tem um empreendedorismo organizacional, você vai utilizar mais um plano de negócio. Quando você tem um empreendedorismo no ambiente maior de certeza, você vai trabalhar mais um modelo de negócio. E, para fechar e resumir um tipo de empreendedorismo, utilizando um modelo de negócio, a melhor estrutura para isso é uma startup. Então, a gente vai concluir esse capítulo de estrutura organizacional, né, falando que seria uma startup. Você vai ver que a startup envolve um empreendedorismo, envolve um modelo de negócio, envolve inovação, envolve sempre agregando valores, envolve principalmente vantagem competitiva. Ok? Então, a gente vai trabalhar esse capítulo para concluir essa estrutura, né, de empreendedorismo. Então, o que é uma startup? Então, muita gente vem falar de startup, fala isso e aquilo outro, mas e o que é uma startup? Startup tem a ver com o estudo de sobrevivência das empresas no Brasil, né? Cerca de 1/4 dos negócios, dos empreendimentos criados no Brasil não sobrevive, tá ok? Nos 2 primeiros anos. Então, existe muita falência de empresas que são criadas. E você vai ver muita estatística de pessoas que iniciam o negócio e morrem. Muitos porque não fizeram um plano de negócio, colocaram o negócio sem pensar, sem avaliar os riscos, sem avaliar o mercado, sem avaliar os clientes. Esse aí a pessoa que não faz um plano de negócio tem uma mortalidade muito maior, mas muito maior. A probabilidade de mortalidade é muito alta.
Mas você vai encontrar muitas empresas, empreendedores, muito empreendedorismo, né? Que mesmo com com todos os cuidados, cerca de um quarto, né, não consegue sobreviver. Então vejo vocês a importância de um plano de negócio, de um modelo de negócio, né, na criação de um negócio. Então vive-se numa época marcada pela inconstância, pela globalização, crises econômicas, revoluções tecnológicas e outros fatores que tornam o ambiente empresarial cada vez mais complexo, cada vez mais diferentes e que vai produzir muito mais incertezas, com toda essa mudança, com toda essa dinâmica. As startups, o ambiente da startup, que ela trabalha ainda numa ideia, de uma criação de ideia, a partir de uma ideia, né, ela tem ainda uma realidade pior ainda de mortalidade, ok? Porque ela vai trabalhar muito mais com um ambiente muito maior de incerteza do que as empresas, né, o outro tipo de empreendedorismo. Então, a startup é sinônimo de uma empresa, de um pequeno porte, ou de uma ideia que você leva como negócio, ok? Uma startup, essa ideia, esse negócio, ela é uma instituição humana, né, projetada para oferecer um novo produto, um novo serviço ou um novo processo, diante de uma situação que há pouca informação sobre aquele negócio. Então, o RIS, ele vai trazer aqui algumas paradigmas para poder entender. A questão do tamanho de uma startup. Qualquer pessoa que está envolvida na criação de um produto ou de um serviço, onde prevalece o cenário de grande certeza, está envolvido numa startup. Então, se você tem uma ideia, vai criar um produto, um serviço, e você não é algo inovador, novo, e que você não tem muita informação no mercado, no cenário do mercado, você está diante de uma startup. Quando você tem uma inovação como um componente fundamental, não se trata de criar algo revolucionário. Não estou falando aqui de uma inovação disruptiva, né? Então, estamos falando aqui de uma inovação, ela é incremental. Então, diante de uma inovação, né, mesmo que não se trate de uma inovação disruptiva, né, mas isso pode acontecer, né, mesmo que seja uma inovação incremental, ao menos se você vai buscar trazer uma nova fonte de valor, quando você vai trazer um novo valor ao cliente, e que está oferecendo a solução, e que era ignorado, que vai possibilitar o novo uso de uma nova tecnologia, nós estamos falando de uma startup. A startup também lida com ambientes extremamente incertos, com poucas informações. Quando você está lidando com um ambiente extremamente incerto, com poucas informações, que você não sabe ao certo nem o que o cliente quer, que é o cliente, você está diante de uma startup. Então, startup tem todas essas características, tá? Então, você está diante de uma startup. Startup é uma organização formada para procurar um modelo de negócio repetível e escalável. Quando você consegue encontrar um modelo de negócio, e esse negócio é uma grande oportunidade, você vai pegar esse negócio, vai repetir esse negócio e vai permitir que ele seja escalável, que ele seja produzido de forma de escala grande para conseguir o máximo de retorno. Então, o modelo de negócio descreve sempre como a empresa ganhar dinheiro com seus produtos e serviços. O que é um negócio repetível e escalável? É um negócio que consegue crescer rapidamente em receitas e manter uma estrutura de custo enxuto. Tá ok? Então, se você tem uma empresa que envolve seja uma inovação incremental, ou seja, uma inovação de melhoria de algo que já existe, ou de uma inovação que não existe, inovador, que não existe ainda, e que você, ao ter esse negócio, esse produto ou esse serviço, que ele é um produto ou serviço que você não conhece ainda direito quem são os seus clientes, ou que você não conhece ainda o mercado sobre ele, que você não tem informações sobre ele ainda, e que ele não é muito conhecido, nós estamos diante do startup. A startup, quando você consegue
é uma empresa, um negócio, pode ser até uma pessoa, né, ou duas pessoas, que você consegue levar uma ideia criando, através de montar um negócio, um modelo de negócio, que esse modelo que você vai testando hipóteses, e que você consegue fazer que ele seja repetível, ou seja, que você consegue fazer ele, e é repetitivo e escalável, então você está diante de uma startup. Toda startup requer que você escale, tá ok? Para poder ser, por quê? Porque ele sendo escalável e repetitivo, significa que você vai manter os custos baixos. Então, startup pode ser pessoas, pode ser instituições, né? Mas startup é um empreendimento, ok? Startup é um empreendimento que envolve pessoas, uma pessoa, duas pessoas ou mais pessoas, né? Que você vai apresentar um produto, um modelo de negócio, um produto ou um serviço que é pouco conhecido no ambiente, logo ele tem poucas variáveis conhecidas, logo ele vai trazer o quê? Uma certa incerteza. E que você vai fazer que esse modelo de negócio seja sempre o quê? Repetível e escalável, para que sempre tenha um custo enxuto. Logo, para você alcançar isso, para ter esse negócio repetível e escalável, você vai ter que fazer testando hipóteses de negócio, testando junto aos seus clientes, recebendo feedbacks daqueles clientes, se aquele produto é viável, se o cliente está interessado, você dá prosseguimento ao negócio. Se ele não é interessante para o cliente, se ele não encontrou o cliente para aquele produto, você vai ter que trocar, né, para outro modelo de negócio, ou o cliente precisa fazer adaptação para que o cliente goste. Então, por isso você vai testar essas hipóteses de negócio, ou você vai testar também, você cria um negócio, né, um produto, um protótipo de um produto e vai testar também junto aos clientes, né, e vai pegar sempre esse feedback dos clientes para melhorar a hipótese ou para melhorar o seu protótipo. Quando você faz isso, você está criando um modelo de negócio sustentável, efetivo, que permite que você cresça. Se você conseguir repetir, escalar ele, você tem aí um grande negócio, com custo baixo. Isso é uma startup. Olha a importância que é uma startup, como ele normalmente é muito flexível. Então, startup é um experimento de maneira semelhante ao experimento científico. Por quê? Porque você vai testando hipóteses, né? Você vai testando hipóteses, vai comprovando aquilo que quando você vê que aquela hipótese está confirmando, você está criando novas teorias, né? Está criando produto, está criando negócio. Tudo isso através dos feedbacks dos clientes. Você refuta aquilo que o cliente não gostou. Você confirma aquilo que o cliente gostou, aprovou. Ok? Então você está criando mais informações e ao criar mais informações sobre o seu negócio, você está diminuindo a incerteza e está efetivando seu negócio. Então, é só possível testar hipóteses com os clientes, né? Junto com os clientes. Você vai comprovando se são verdadeiros aquilo que você imagina que o seu produto, seu negócio vai oferecer. Por isso, esse empreendedor, né, esse trabalho de empreendedorismo, ele vai sempre verificando os padrões de comportamento dos clientes, como os clientes se comportam diante daquele produto, ou diante daquela ideia, ou diante daquelas hipóteses, ok? Então, verificando se os clientes estão ou não agindo de acordo com o que você está querendo. Então, de acordo com Dornelas, existe um processo de empreendedorismo, né? Startup é o empreendedorismo, ok? Então, você vai identificar e avaliar as oportunidades. Depois, você vai desenvolver o modelo de negócio. Depois, você vai determinar e captar os recursos para implementar aquele negócio. Aí, você vai utilizar o Canvas, né? O modelo de negócio, apresentar o negócio para conseguir financiamento. Depois, você vai gerenciar a empresa que você criou. Então, você vai identificar e avaliar oportunidades. Você vai desenvolver um modelo de negócio,
você vai determinar e captar os recursos para permitir repetir e escalar o seu negócio. Depois que você fizer isso, você tem uma empresa, né? E você vai gerenciar essa empresa. Identificar e avaliar oportunidades significa que você vai verificar a demanda de mercado sobre aquele seu negócio, né? Quem são os clientes? Esses clientes que você conseguiu identificar, eles vão comprar? Qual é o tamanho do mercado? Qual o mercado que eu vou entrar com esse meu produto, com essa ideia? Qual o tamanho desse mercado? Quantos clientes tem nesse mercado? Qual é a possibilidade de lucro desse negócio? Então, você vê que identificar e avaliar oportunidades, você vai pegar a ideia ou a visão de negócio, que ele pode vir de um determinado problema, ou de pode ser um problema que você quer resolver, pode ser uma necessidade do cliente que você quer resolver, ou pode surgir de uma ideia que você teve, que é uma ideia criativa, ok? Então, você vai pegar esse problema que você quer resolver, ou essa necessidade que o cliente tem, ou essa ideia que você teve de negócio, você vai transformar isso numa hipótese de negócio que você vai validar, ou seja, vai testar junto com o cliente, né? E que é no mercado. Esse processo é o que se chama de identificar e avaliar a oportunidade. Como é que você vai desenvolver um modelo de negócio? O modelo de negócio você vai desenvolver quando você vai captar os recursos, né, junto às instituições, porque você vai mostrar os custos e as despesas daquele negócio que você testou. Você vai verificar o quanto você precisa de investimento inicial e o quanto de recurso você precisa para iniciar o negócio. Então, você vai verificar a estratégia de crescimento, de marcas, de venda. Você vai conseguir aí, já, com o modelo de negócio, projetar receita e lucro, ok? Para os próximos anos, no seu planejamento. Então, o sucesso de um empreendimento consiste em validar suas suposições de negócio junto com seus verdadeiros clientes, né? Com o mínimo de gasto e esforço possível. Quando você faz isso, você está desenvolvendo um modelo de negócio, ok? A Maria Luísa quer entrar. Maria Luísa entrou, ok? Uma outra fase é determinar e captar os recursos. Então, você já tem a oportunidade de negócio, passou para aquelas fases, você criou um modelo de negócio, com esse modelo de negócio você vai buscar recursos com os financiamentos, chamados os anjos, né? Tem muitas pessoas que financiam startups chamadas de anjos, né? Então, quando você consegue já fazer tudo isso, você tem uma empresa e você vai gerenciar a empresa, ok? Então, isso é uma startup. Então, a startup, ele tem uma estrutura enxuta e é flexível. Uma empresa, diferente de uma empresa, que é uma estrutura rígida. Uma startup, ele vai trabalhar com novas ideias, novos modelos inovadores, seja uma inovação incremental ou de melhorar o produto que já existe, ou um serviço que já existe, ou uma inovação disruptiva, algo novo que não existe ainda na empresa. A empresa vai trabalhar com o quê? Com os modelos que ele já conhece. Então, esse modelo que ele já conhece, ele vai sempre procurar melhorar esse modelo. A startup, ele vai exigir uma escalabilidade. Você precisa escalar por causa dos custos que você tem que manter baixos. Na empresa, você já tem um mercado cativo, né? Você vai trabalhar com esse mercado cativo, seus clientes que você já conhece e já trabalha com eles. A startup vai trabalhar com variáveis que ele desconhece porque ainda tem pouca informação. A empresa vai ter as variáveis que já conhece, porque ele já está maduro, já tem um histórico de suas variáveis. A startup, ele sempre tem um ambiente estável porque ele está testando e tem poucas informações. A empresa já tem informações suficientes, variáveis mais maduras, então ele tem um ambiente mais estável para trabalhar. Por isso que a startup, diante desse ambiente estável, de variáveis desconhecidas, né, ele vai ter um alto risco, porque tem poucas informações. Enquanto que a empresa vai trabalhar com o mercado mais restrito, onde vai ter mais variáveis mais maduros, um ambiente mais estável, então vai ter um risco mais moderado. Todos têm risco, né? Mais moderado. Então, pessoal, startup
é concebida a partir da visão do empreendedor. Veja vocês, eu estou trazendo aqui o começo da aula de hoje, né? A partir do empreendedor, detectando quem são os seus clientes diante do seu negócio, da sua visão, ou da necessidade que ele precisa resolver, de um problema que ele precisa resolver, ou de uma necessidade do cliente que ele está verificando que pode fornecer. Então, o empreendedor vê esse insight que ele teve, essa criação que ele teve, ou que ele vê uma oportunidade de um problema que ele pode resolver de negócio, ou que ele vai verificar uma necessidade de um cliente, então ele está tendo uma visão empreendedora. Então ele precisa detectar quem são os clientes para aquele seu negócio e qual é o mercado que ele vai trabalhar. E quando ele descobrir esse cliente, esse mercado, a startup, esse empreendedor, ele vai obter sempre buscar respostas. Ou seja, vai validar hipóteses, vai validar ou não o seu negócio, o protótipo, ok? Então, a visão ou a ideia do empreendedor, ele é transformada em hipótese de negócio, que ele deve ser testado junto com os clientes ou com o mercado, para obter aprendizagem, aprender conhecimento, para desenvolver o mínimo de tempo com o menor custo possível. Quando ele consegue fazer isso, ele vai criar um protótipo de um negócio, de um produto. Ele vai criar esse protótipo, chamado produto mínimo viável, ele vai levar para o cliente o mercado e vai validar esse protótipo. Depois que ele validou as suas ideias, validou o seu produto mínimo viável, ele vai para o mercado, né? Com esse produto vai buscar financiamento para isso, porque ele já tem seus clientes, seu mercado, já tem conhecimento sobre o seu produto mínimo a fazer, ele vai tornar um negócio, um modelo de negócio, vai criar um negócio que vai ser repetível e escalável. Ok? Isso é startup. Ele coloca em prática, como se colocar em prática uma ideia empreendedora. Entendeu, pessoal? Então, essa é a estrutura que o negócio deve ter. Eu gostaria muito que vocês entendessem isso quando vocês estiverem trabalhando, na medida que você tem uma ideia, verificando se essa ideia que vocês estão trabalhando, ele é possível tornar-se um produto ou um serviço, algo que vai ser útil para o cliente ou para o mercado. Ou até mesmo uma ideia que você acha que é interessante, né, que pode dar um bom negócio. Então, ao exercitar isso, você está fazendo uma startup. Você está sendo empreendedor utilizando a metodologia de uma startup. Ok? Utilizando um modelo de negócio. Quando você cria isso, cria essa estrutura, cria a empresa, aí você vai trabalhar, vai amadurecer essa empresa, né? Você vai trabalhar com um plano de negócio, aí você já tem outras variáveis, outras melhorias, outras inovações a empreender. Ok? Então, existem duas suposições importantes para serem testadas no universo da startup. Uma hipótese de valor e uma hipótese de crescimento. A hipótese de valor vai pressupor um problema que existe, que a solução da empresa será valorizada pelos clientes. Então, existe um problema e que quando você apresenta a solução, que é o seu negócio, você vai ver que ele é valorizado pelo seu cliente. Ok? E uma hipótese de crescimento é quando você define uma maneira que os clientes vão descobrir o seu produto, né? Ou seja, como a startup vai crescer e que isso vai permitir que a sua startup crie um modelo escalável, ok? Então, para medir o progresso da startup, você deve seguir 3 passos. 1. Definir a situação atual da startup e cada novo ciclo de interação com o mercado, criando metas para o negócio, buscando alcançar a situação desejada pelos seus empreendedores, ok? Então, ela vai começar do zero, que ele vai iniciar, né, startup, né, vai iniciar um processo de aprendizagem, de teste de hipóteses, e que você vai definir, com essas hipóteses, vai criar experiências e novos conhecimentos, que isso vai ser criando variáveis, e que vai criar um saber, e que você vai colocar isso junto ao cliente, e vai testando que o negócio vai criar um modelo de negócio. Então, diante dessa definição, né, de meta de negócio, você vai promover mudanças, ok? Você vai promover alguns ajustes, né,
À medida que você vai testando, vai verificando as hipóteses, ou apresentando um produto mínimo, um protótipo, você vai ajustando, provendo o que pode melhorar, né? Sempre otimizando, né? Ao fazer justo com seus clientes, você está diminuindo seus custos, né? E está tendo informações do seu cliente de forma mais melhor. E depois você vai o quê? Se você vê que está dando certo, está se confirmando, está criando um produto interessante, você vai continuar. Mas se você vê que o cliente reprova, que aquilo não vai ter muita adesão pelo cliente, você vai pivotar, você vai trocar por uma outra ideia. Ok? Essa é a estratégia. Ou você vai confirmando e vai pivotando as hipóteses. Então, se vocês tiverem interesse, né, em mais informações de startup, né, então eu pego aqui esse material do YouTube, que vocês vão ver que tem um interessante para vocês trabalharem essa questão do empreendedorismo. E ao trabalhar com o empreendedorismo, você vai ver que o modelo disso é o modelo de